Queridos irmãos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, habite em nossos corações e nos faça descansar na esperança do Senhor nosso e Salvador nosso Jesus Cristo. Os fortes ventos que sopram tantas incertezas e temores sobre a humanidade nesses últimos dias, provocadas pela pandemia do coronavírus, trazem consigo nuvens espessas, carregando ameaças e insegurança a todos e estabelecendo um clima geral de pânico. Chegou o dia no qual a terra parou. Deus parou o mundo e surpreendeu a todas as nações, deixando a todos perplexos e atônitos. Cessaram as festas profanas. Há pouco as misérias humanas eram desfiladas e apresentadas pelas mídias, ostentando nudez e promiscuidade nos carnavais, afrontando a santidade e desafiando os céus de forma infame. Quem sabe, nessa altura da crise, talvez alguns homens percebam que ter dinheiro, título ou posição não adianta nada contra essa pandemia. Como relata o livro de Provérbios, de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Não se assustem, irmãos. Deus nos chamou para esse momento e para estarmos nesse lugar e experimentarmos esses processos na condição de filhos do Eterno. Assim, essa é a nossa hora. É tempo de realmente apresentarmos ao Senhor os nossos sacrifícios de louvor na forma de uma fé pura e verdadeira, mantendo uma postura de confiança no Deus Altíssimo e irradiando essa confiança aos nossos familiares em roda de nós. Ainda que sejamos contingenciados a ficar isolados em nossas casas para evitarmos um encontro fatal com o inimigo mortal que ronda pelas ruas, invisível e sem rosto, temos uma oportunidade ímpar de vivenciarmos mais intensamente as grandezas da graça de Jesus Cristo no seio de nossas famílias, orando reunidos, cantando hinos, relembrando os testemunhos santos que já ouvimos ao longo de nossa caminhada. Todos esses doces momentos espirituais que o agitar da vida haviam sequestrado de muitos lares podem e devem ser resgatados agora. Façamos, portanto, irmãos, semelhantemente o Senhor instruiu a Israel pelo ministério do profeta Isaías, dizendo: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Saibam os irmãos que isso ainda não é o fim. São apenas princípio de dores. Entretanto, temos como âncora a certeza de que não estamos, nem tampouco em tempo algum estaremos desamparados pelo Senhor. Afinal, o apóstolo Paulo afirmou que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. No livro de Salmos encontramos verdades que nos consolam, esclarecem e dissipam essas nuvens escuras trazidas sobre a nossa cabeça pelas últimas notícias publicadas pela mídia. Lembremos, certamente, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Outra vez diz: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória de sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Tenhamos em memória que a neurose social promovida pelas tristes notícias de mortes e internações advindas desse vírus não deve nos perturbar jamais. Ora, sabemos bem que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Firmemo-nos no conhecimento da palavra de Deus e nos alegremos na confiança do Todo-Poderoso, como declamado no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela,
não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Meus amados irmãos, os cristãos, conhecendo a Deus, não se deixarão abalar grandemente durante o período dessa turbulência. Antes serão amadurecidos, santificados e enriquecidos pelo isolamento da correria do mundo. Façamos como fez o homem de Deus, o profeta Abacuque. Você se lembra de sua oração? Quando, levantando a voz aos céus, disse: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, exaltemos o Deus de nossa salvação, sem temor. Se lembram da confiança que o apóstolo Paulo proclamou quando escreveu aquela carta aos Romanos? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe os irmãos e os faça serenos e equilibrados pelo conhecimento de Jesus Cristo, em quem temos crido e sabido que Ele, e somente Ele, é a nossa segurança, um alto refúgio e rocha de fortaleza em tempos difíceis. Breve nos veremos em nossos encontros solenes, em nossas queridas congregações. Deus vos abençoe a todos. A paz de Deus.